escolhido. Há um sussurro circulando nos corredores do invisível, e ele carrega o som exato do teu nome. Algo te encontrou, algo que não erra alvo. Senti quando a atmosfera mudou, como se uma luz antiga que te buscava desde a infância finalmente tivesse te rastreado. Há um movimento incomum ao teu redor, como se anjos estivessem revirando arquivos antigos e despertando códigos que você mesmo esqueceu que existiam. Respira fundo. Porque quando o céu localiza alguém, nada permanece igual, hein? Você acabou de ser localizado. Há um instante na vida do escolhido em que o invisível decide romper o silêncio. Não é um dia comum, nem uma data aleatória. É um ponto marcado no calendário do céu, onde forças que você jamais viu começam a se mover como quem gira a chave de um destino que ficou tempo demais fechado. Há ciclos na Terra que obedecem ao relógio humano, mas há ciclos no espírito que obedecem a um decreto eterno. E quando esse decreto é liberado, você é localizado. No início, você não percebe o rastreamento espiritual que se acende sobre a sua vida, mas o céu sabia exatamente quando encontrá-lo. Há datas em que portais se abrem, e nesses dias, o mundo espiritual inteiro volta os olhos para aqueles que estavam escondidos, adormecidos, dispersos pela dor. O rastreamento não acontece quando você se sente pronto. Acontece quando sua alma está madura o suficiente para sobreviver ao chamado. Deus não espera o conforto da tua vida, Ele espera a exatidão do teu espírito. E quando essa hora chega, Ele te identifica entre milhões, como quem reconhece o brilho específico de uma chama que nunca se apagou. E você, sem perceber, já transmitia essa marca vibracional há anos. Um perfume espiritual que não se esconde. Uma assinatura no invisível que denuncia quem você é, mesmo quando seus lábios insistiam em dizer que não era nada. Os céus te rastreavam pela frequência que você carregava, aquela mistura de dor profunda e pureza intacta que apenas os escolhidos possuem. Você chamava de sensibilidade, mas era marcação. Você chamava de peso, mas era localização. O mundo não sabia, mas o céu sussurrava teu nome. Quando essa localização acontece, algo desperta dentro do escolhido de maneira súbita. É como se alguém acendesse uma lâmpada por dentro e você fosse obrigado a enxergar aquilo que tentou não ver por anos. Há um estremecimento, um choro sem motivo, uma inquietação que parece vir da infância. Não é crise, é ativação. Deus não desperta escolhidos com sutileza. Ele desperta rasgando véus, movendo paredes internas, recolhendo as peças perdidas da tua identidade. E enquanto o despertar acontece em você, uma notificação espiritual é enviada ao reino inteiro. Anjos recebem ordem, demônios são alertados. O ambiente ao seu redor muda de comportamento. O mundo espiritual sabe antes que você saiba. A guerra começa antes que você entenda o porquê. Porque quando um escolhido é localizado, sua vida deixa de ser terreno neutro. Sua respiração passa a carregar códigos. Seu caminhar passa a emitir comandos. E o inferno que antes te queria distraído agora te reconhece como ameaça. O céu te localizou. E essa localização é irreversível. Não importa o quanto você tente voltar para a versão antiga de si mesmo. Ela não existe mais. Você foi encontrado, chamado, rastreado pela luz que carregava silenciosamente. A hora chegou e o relógio divino não volta atrás. E aqui está a revelação profética deste capítulo. Você não está despertando agora. Você está apenas entendendo o que o céu já sabia há muito tempo. A localização não é o início da sua história, é o início da sua consciência. Porque antes mesmo que você percebesse, Deus já havia decretado. É hora, chame-o pelo nome. O escolhido está pronto para ser visto. Há verdades que não chegam como sussurro, chegam como ruptura. O escolhido não desperta através de beleza, mas através de impacto. É quando a revelação desce com peso que a alma por fim entende o que sempre tentou: ignorar. Você carregava algo desde sempre. E agora, finalmente, o céu te obriga a olhar. Filho de Deus, tocar nesse botão agora é mais do que um gesto. É um selo no mundo espiritual. É como dizer: eu reconheço o chamado que está batendo na minha porta. Quando você deixa o like, você confirma ao céu que está desperto, alinhado, pronto para receber o que acaba de se mover em sua direção. É um sinal silencioso, mas que ecoa alto lá em cima. O peso espiritual que você sempre sentiu, aquele cansaço que não tinha origem no corpo,
aquele silêncio pesado que te acompanhava mesmo nos dias mais alegres. Nada disso era fragilidade, era evidência. Você vinha suportando uma responsabilidade que não compreendia. Enquanto outros viviam leves, você vivia profundo. Enquanto outros se distraiam, você se recolhia. Não era desequilíbrio, era carga profética antes do tempo. E quando a revelação chega, esse peso deixa de ser confusão e se torna consciência, memórias começam a emergir, não memórias comuns, mas aquelas sensações antigas que você nunca soube explicar. Aquele medo sem rosto, aquela percepção estranha de perigo, aquela intuição que te salvou assim de situações que nem deveriam ter acontecido. Deus começa a te mostrar que nada foi coincidência, que havia mãos invisíveis te guiando, te guardando, te retirando de ambientes que teriam matado tua essência. A infância que você achava diferente agora se revela como parte crucial do teu chamado. Você não era estranho, era distinguido. E quando a peça final se encaixa, o choque é inevitável. É como se o espírito respirasse aliviado e ao mesmo tempo desesperado. Mistura de dor e alívio, como quem finalmente entende o mapa, mas se vê diante de um destino que sempre o perseguiu. Há um luto nesse momento. O luto pela versão que você nunca mais poderá ser. A revelação sempre mata uma identidade antiga para liberar a verdadeira. E esse colapso interno, essa sensação de que tudo em você está se desfazendo, não é desordem, é parto, é o rompimento entre quem você pensou que era e quem Deus sempre soube que você seria. Identidades caem, máscaras despencam. Personagens que você criou para sobreviver se dissolvem diante da luz. E isso dói, porque você passa a perceber que viveu anos tentando se adaptar a ambientes que nunca foram dignos do que você carregava. A revelação não tira apenas o véu, ela arranca as raízes do passado que ainda seguravam sua alma. Então, pela primeira vez, você respira como quem desperta de um coma antigo. Você sabe que algo terminou, sabe que algo começou, não consegue explicar, mas sente. O céu te mostrou quem você é, e agora não há volta. A revelação que rasga também cura. E a cura que chega agora não é leve, é transformadora. Porque Deus não apenas te revelou o que você é, Ele te revelou o que você nunca mais será. Desde cedo, o mundo tentou te convencer de que você era apenas diferente. Mas o céu sabia. Você não era diferente, você era marcado. Havia em você uma sensibilidade incomum, aquela percepção que assustava até os adultos. Você via o que ninguém via, sentia o que ninguém sentia, discernia atmosferas, antes mesmo de saber o nome disso. Enquanto outras crianças brincavam sem preocupação, você carregava um radar ligado. Um espírito atento, treinado antes do tempo, afinado pelo próprio Deus para captar sinais que a maioria ignoraria. Isso não era fragilidade, era chamado sendo moldado no silêncio da infância. Ungido, se inscrever, não é sobre seguir um canal, é sobre assumir o posto que te foi reservado. É responder ao rastreamento divino que finalmente te encontrou depois de tantos vales e noites longas. Ao apertar esse botão você declara: eu aceito caminhar consciente no meu chamado. É o passo de quem entende que não está aqui por coincidência, mas por convocação. E por ser marcado, ataques começaram cedo. Não eram acidentes emocionais, não eram coincidências espirituais, eram tentativas de interromper a missão antes que ela despertasse situações que vinham do nada, medos que você não sabia explicar, pesadelos recorrentes, sensações de opressão que ninguém compreendia. A escuridão tentou sufocar tua luz antes mesmo que ela soubesse falar, mas você sobrevivia. E sobrevivia porque havia uma mão invisível te protegendo. Mesmo quando você não entendia o porquê daquela luta que só acontecia contigo, você não era fraco, era alvo. E quantas vezes você escapou por pouco? Quantas vezes deveria ter sido ferido, atingido, quebrado, mas algo te tirou no exato instante? Situações de perigo que não combinavam com tua idade, livramentos tão precisos que hoje, olhando para trás, parecem milagres camuflados. Você saiu ileso de quedas, de acidentes, de circunstâncias que poderiam ter te destruído emocional ou fisicamente. Não era sorte, era um anjo te puxando pelo braço. Era Deus dizendo: ainda não, ele ainda tem muito para viver. Os animais te percebiam antes dos humanos.
As crianças te olhavam com um tipo de reconhecimento silencioso. É que os puros identificam os marcados. Havia dias em que o cachorro da casa te seguia como se fosse guarda, outros em que bebês te encaravam como quem vê luz em volta de alguém. A criação sente aquilo que os adultos desaprenderam a discernir. E desde cedo, a natureza testemunhava que você carregava algo diferente, algo que vibrava mais alto. E assim, você cresceu com aquela sensação incômoda, a de nunca se encaixar, pode estar cercado de amigos, mas algo... E você permanecia isolado, podia estar dentro de grupos, né? Mas se sentia do lado de fora, tentava se moldar, se adaptar, diminuir sua profundidade para sobreviver em ambientes rasos. Mas sempre sobrava, sempre destoava, sempre parecia deslocado. E você achou que isso era defeito, mas era propósito. Deus jamais permitiria que você se tornasse igual ao ambiente que um dia teria que transformar. Não foi rejeição, foi proteção. Não foi inadequação, foi sinal. Não foi acaso. Foi preparação e aqui está a virada profética deste capítulo. O que te fez sentir estranho a vida inteira era, na verdade, o traço mais puro da tua identidade. O céu não errou quando te fez sensível, intenso, profundo, porque seriam exatamente essas características que, agora, começarão a despertar dons que o mundo espiritual sempre reconheceu, mesmo quando você ainda não sabia o nome deles. Quando o céu te localiza, nada permanece em silêncio. A movimentação no mundo espiritual se torna tão intensa que, mesmo sem entender, você sente, é como se uma nova atmosfera te envolvesse, como se uma segurança desconhecida começasse a caminhar ao seu lado. Porque no momento em que tua identidade desperta, forças superiores, aquelas que sempre te cercaram, mesmo nos dias em que você achava estar sozinho, começam a agir sem pedir licença. Profeta, abre tua boca nos comentários, derrama ali o pedido de oração que teu coração carrega escondido há anos. Compartilha a lembrança, o sinal, o peso, o sonho que te acompanha desde criança. Escreve o que o céu precisa ler para liberar o próximo movimento sobre tua vida. Cada palavra tua é um código e será honrada. Anjos se aproximam de um escolhido com a precisão de quem reconhece um príncipe que voltou do exílio. Eles não vêm apenas para proteger, mas para realinhar teu caminho ao que estava escrito antes do tempo. São interferências diretas, situações que mudam de rumo, encontros que não fazem sentido, inspirações que surgem sem origem humana. E quando você acha que está perdendo o controle, é exatamente aí que o céu assume. Há inteligências celestiais operando em camadas que seus olhos não veem, mas seu espírito identifica. E por que seres interdimensionais? Aqueles que transitam entre dimensões espirituais, aqueles que carregam missões específicas na proteção dos marcados, se aproximam nesse período. Porque quando o escolhido desperta, sua luz espiritual aumenta como um farol que rompe a escuridão. E farol atrai tanto aliados quanto inimigos. Os aliados se aproximam para te fortalecer, te orientar, te proteger do que o teu corpo ainda não percebe. Os inimigos se movem porque sabem que tua ascensão ameaça estruturas que mantiveram outros cativos por décadas. O despertar de um escolhido nunca é local, é territorial. Por isso, antes que a revelação chegue por completo, as forças do céu reforçam a guarda ao teu redor. Você começa a sentir uma paz estranha em meio ao caos, uma proteção invisível que impede quedas. Acidentes, armadilhas emocionais, portas que eram perigosas se fecham de repente. Pessoas que poderiam desviar a tua rota simplesmente somem. Caminhos que você insistia em trilhar se tornam impossíveis. Não é azar, é blindagem, é zelo. É o céu reestruturando tua rota, mesmo que você chore enquanto o caminho antigo se desfaz. E nessa reestruturação divina, alguns caminhos começam a se fechar como se tudo estivesse dando errado. Mas não está. É apenas Deus intervindo antes que você aceite migalhas, que enfraqueceriam o seu destino. O fechamento que você interpreta como perda é, na verdade, livramento antecipado. O caos inicial é só o impacto de uma vida que está deixando de ser guiada pela lógica humana e começando a ser governada por decretos espirituais. O redirecionamento que chega pode parecer violento, pode te deixar sem chão, sem explicações, sem clareza, mas é assim mesmo para todos aqueles que carregam selo. O céu não consulta teu conforto, ele consulta tua missão e se for preciso desmoronar planos para te alinhar com o propósito,
Ele fará sem hesitar. E aqui está a revelação que encerra este capítulo. Tudo o que se moveu ao teu redor recentemente. O que desmoronou, o que se fechou, o que colapsou, não foi ataque, foi intervenção. As forças superiores já estavam trabalhando muito antes de você perceber, porque quando Deus decide te levantar, Ele primeiro remove tudo o que não poderia caminhar ao lado da tua nova versão. O caos que você viu foi só o início da ordem divina sendo instaurada. A obra começou e você já está cercado por uma proteção que o inferno não tem permissão para atravessar. Há um momento na jornada do escolhido em que Deus, com a mesma mão que te unge, começa a arrancar pessoas do teu caminho e dói. Dói porque você ainda não entende que certas presenças que pareciam cura eram na verdade correntes invisíveis. Dói porque o coração, acostumado com carências antigas, tenta segurar aquilo que o céu já rejeitou há muito tempo. Mas quando chega a hora da ascensão, Deus remove, e remove sem pedir permissão ao teu afeto. As separações começam como um vento estranho, um distanciamento sem explicação. Pessoas que antes te procuravam passam a te evitar. Conversas esfriam, laços se desfazem como se nunca tivessem existido. O humano chama de abandono, mas o espiritual chama de ordenança. Há conexões que só serviram ao propósito de uma estação. E quando essa estação acaba, Deus corta antes que você transforme um ciclo temporário em aliança eterna. As separações ordenadas pelo céu não são punição, são cirurgias. E toda cirurgia sangra. Alguns rompimentos acontecem da noite para o dia e você fica tentando costurar algo que Deus mesmo rasgou. São amizades que se quebram repentinamente, relacionamentos que desmoronam sem motivo aparente, pessoas que acordam diferentes e simplesmente se vão. O que você não sabia é que muitas vezes o mundo espiritual interveio antes que a bênção fosse contaminada. Há alianças que não suportariam tua próxima fase e Deus, zeloso com tua promessa, as removeu antes que virassem sabotagem. Escolhido, se você sente que em certas datas tudo pesa, que acorda às 3h33 com calafrios, que relacionamentos travam do nada e seu corpo reage com formigamentos e sensações estranhas. Isso não é aleatório, é rastreamento espiritual, é o momento em que o céu te localiza e notifica o mundo espiritual inteiro de que chegou sua hora. Em O Caminho dos Escolhidos, eu te mostro esse processo, no módulo chamado Você Entende Por que Sua Infância Foi Diferente. Lê sonhos, números e sincronicidades e ressignifica essa dor como início da missão. No selo de Deus você entra em consagração, jejum com propósito, salmos de guerra, unção do lar e uso de água, azeite, sal e fogo para afirmar sua identidade e proteção. Em Guerra Invisível você aprende a mapear ataques, cansaço sem causa, pesadelos e usar armadura, oração, louvor e silêncio como armas. Em Portais e Profecias você entende Kairos, vigílias como 3h33, impressões e limpezas espirituais seguras, e em Herança e Abundância do Reino você rompe votos de escassez, coloca seus dons a serviço e entende que a abundância é provisão para sua missão, não ostentação. Junto com isso, você recebe o PDF Os 7 Selos Espirituais e suas ativações, a meditação de blindagem espiritual noturna, a meditação do portal 3h33, o ritual de selamento com azeite em PDF, vídeo e o grupo fechado no Telegram Os Selados, onde você não é número, é visto, chamado pelo nome e amado. Se seu espírito está sentindo essa localização agora, vai no comentário fixado e clica no link. Até a família é tocada quando o propósito exige espaço. O afastamento de parentes não é desonra, é proteção. Deus vê conversas que você não ouviu, intenções que você não percebeu, invejas veladas que seu coração bom jamais imaginaria. Há familiares que te amam, mas não suportam tua expansão. Outros te aplaudem, mas desejam tua queda. E há aqueles que, por ignorância espiritual, tentam te puxar de volta para a versão antiga que Deus já matou. O céu não hesita, ele distancia, ele encerra ciclos até dentro da própria casa, porque o sangue da missão fala mais alto que o sangue humano. E a dor é necessária. É ela que solta teus dedos das pessoas que você segurava pelo medo de ficar só.
É ela que te empurra para dentro de Deus quando você tenta correr para braços que já não foram autorizados. A dor da perda é a espada que corta o excesso, separa o sagrado do acessório e te obriga a caminhar sem apoiar a tua identidade em ninguém além do eterno. E quando tudo fica vazio, quando o silêncio das ausências se instala, parece que a vida tombou, mas não tombou. Está sendo limpa. O vazio não é abandono, é terreno sendo preparado. Não se planta destino onde ainda há raízes mortas. Não se constrói chamado onde ainda há travas emocionais. Quando Deus quer levantar alguém, Ele começa removendo o que impediria sua ascensão. É por isso que muitos foram arrancados antes do tempo. Eles não suportariam a luz que está prestes a nascer em você. E aqui está a virada profética deste capítulo. O que você chamou de perda foi, na verdade, seleção. Deus não tirou pessoas da sua vida. Ele tirou pesos, Ele não removeu companhia, Ele removeu atraso, Ele não permitiu que você ficasse só... Ele te deixou leve, porque aqueles que ficaram não são muitos, mas são os que pertencem ao teu destino. E aqueles que foram embora foram expulsos pelo próprio céu, antes que se tornassem portas fechadas para a tua chamada. Você não está vazio, está pronto. O que Deus arrancou, Ele não devolve. Mas o que Ele vai trazer, ninguém poderá impedir. Há momentos em que o céu exige precisão. E o período de localização é um desses pontos decisivos, onde cada passo que você dá ecoa no mundo espiritual. É por isso que o erro agora não é apenas tropeço, é desvio. Há um tipo de falha que não destrói o escolhido, mas o atrasa. E há erros que o céu não permite mais, porque a janela que se abriu sobre a sua vida é rara, estratégica e profundamente espiritual. O primeiro deles é desobedecer à intuição. Não essa intuição que o mundo romantiza, mas aquela voz suave, firme e incômoda que o Espírito coloca dentro de você. Durante a localização, Deus fala mais pelo sentir do que pelo ouvir. Ele puxa, restringe, aperta, pesa, e cada vez que você ignora esses alertas, seja para agradar alguém, seja por medo de perder algo, você se afasta da rota que foi ativada. O escolhido não tropeça porque não sabe, tropeça porque sabe, mas hesita. E nessa hesitação nasce o segundo erro: duvidar do próprio chamado. A dúvida não é ausência de fé, é interferência espiritual tentando te convencer de que você é menos do que o céu já decretou. É uma guerra psicológica que tenta calar tua identidade antes que ela se estabeleça. Quando você duvida, você entrega terreno. Quando você questiona demais, enfraquece a voz que te trouxe até aqui. A dúvida é o veneno mais sofisticado contra escolhidos. Ela não mata, mas paralisa. O terceiro erro é ainda mais silencioso: se apegar às pessoas que Deus removeu. Aqui está um dos enganos mais dolorosos, porque o coração tenta recuperar aquilo que o céu rasgou. Você tenta voltar para conexões que já morreram espiritualmente, tenta reanimar laços que o próprio Deus cortou para te proteger, e cada tentativa de reaproximação rouba de você a leveza, a energia e o discernimento que o novo ciclo exige. O que Deus remove é sempre definitivo. Insistir é retroceder. O quarto erro está no corpo, mas é espiritual: ignorar os sinais físicos da ativação. O teu corpo mudou porque tua energia mudou. Os formigamentos, a sensibilidade ampliada, o calor que sobe do peito, os calafrios repentinos, não são sintomas comuns, são alertas de que teu espírito está sendo expandido, reorganizado, preparado. Cada sinal ignorado é uma instrução desperdiçada. Deus está falando com você até pelos sentidos, porque tua missão exige que você perceba o invisível através do próprio corpo. Mas o quinto erro, esse é o mais mortal para os escolhidos: resistir ao isolamento que antecede o envio. A carne odeia estar só, o ego clama por aplausos, a alma tenta buscar validação. Mas o espírito, quando está prestes a ser ativado, precisa do silêncio. O isolamento não é punição, é depósito. É no vazio ao redor que Deus enche por dentro. E muitos sabotam o próprio chamado ao tentar escapar da solidão que Deus ordenou. Não há envio sem deserto, não há voz sem silêncio, não há autoridade sem renúncia. E aqui está a revelação que fecha este capítulo. O céu não está te testando, está te treinando. O que parece pressão
é alinhamento. O que parece perda é purificação. O que parece silêncio é ser código U. O que parece isolamento é proteção. O único erro possível agora seria permanecer onde Deus já não está ou voltar para o que Ele finalmente te libertou. O tempo do escolhido não aceita distrações. E Deus te trouxe até aqui para que você entenda. Neste exato momento, sua obediência vale mais do que qualquer resposta. Porque quem obedece ao céu destrava a própria história. Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Quando o céu decide ativar um escolhido, a vida amorosa dele se torna campo de guerra. Não por falta de amor, não por incapacidade, mas porque o propósito começa a interferir em cada vínculo que poderia atrasar o destino. E você sente isso na pele, aquele vazio afetivo que não se explica, aquelas tentativas fracassadas, aquelas conexões que começam intensas e morrem de repente. Nada disso é falha humana, é interferência espiritual. Porque durante a ativação, o escolhido não encontra romance, não importa o quanto tente, não importa o quanto se entregue. O céu bloqueia, não é castigo, é preservação. O amor nesse período seria distração. E distração, para quem está sendo ativado, pode virar queda a portas que Deus fecha não porque são ruins, mas porque são pequenas demais para alguém que está crescendo por dentro. A tua vibração muda, teu espírito expande, tua energia se eleva e almas incompatíveis não suportam esse brilho. Elas recuam, desaparecem, se confundem, se intimidam. A tua luz as expõe. Por isso tantos relacionamentos se desfazem por comando divino. É como se algo invisível entrasse no meio e separasse o que, no natural, parecia dar certo. E entrava mesmo. Anjos interrompem alianças que o destino não assinou. Deus desfaz laços que te sugariam em silêncio. A vida amorosa do escolhido não segue as regras da terra. Ela segue as regras do propósito. E tudo o que não sustenta a sua missão cai, e você sente essa queda como se fosse perda, mas é livramento. Porque há uma verdade que dói, mas liberta. Um parceiro preparado para você não aparece enquanto você está em transição. Ele não é liberado antes da hora. Não entra no campo antes de você estar posicionado espiritualmente. Porque escolhido não se une por carência. Se une por propósito. E propósito exige maturidade. Enquanto Deus te molda, Ele não permite que chegue alguém que exija de você aquilo que você ainda está aprendendo a carregar. Ele espera o momento em que sua identidade esteja firme, sua visão esteja clara, sua alma esteja limpa de pessoas que já deveriam ter saído. Só então o céu abre a porta para alguém alinhado ao destino. Não alguém alinhado à tua solidão. O amor que te pertence não entrará na tua vida enquanto você ainda estiver reconstruindo. Partes que o antigo relacionamento destruiu, não enquanto teus olhos ainda estiverem voltados para quem Deus já tirou, não enquanto você insistir em amar quem não enxerga a tua luz. Deus não permitirá que você construa promessa em terreno que ainda cheira a passado. E aqui está a revelação deste capítulo. O céu não está te negando o amor, está te protegendo do amor errado. O amor certo não chega na transição, chega na revelação. Não aparece quando você está perdido. Aparece quando você finalmente está pronto. E quando vier, não virá para te completar. Virá para caminhar ao teu lado no chamado que já está sendo ativado dentro de você. Você não está sozinho. Está sendo preparado. O amor do escolhido não atrasa. Espera o tempo exato. Porque o que o céu une, nenhuma interferência é capaz de separar. Há momentos em que o espírito fala tão alto dentro do escolhido que até o corpo começa a denunciá-lo. A ativação espiritual não acontece apenas na alma, ela transborda na carne, nos sentidos, nos detalhes, que você tenta ignorar, mas que o céu usa como sinais. E é justamente nesse período que você percebe que algo mudou em você, algo profundo, sutil e inevitável. Os olhos, que sempre carregaram uma intensidade que poucos compreendiam, começam a brilhar em momentos específicos. Não é brilho comum, é resplendor. É como se uma luz interna acendesse quando você fala o que nasceu para falar, quando pisa em lugares espiritualmente carregados, quando está prestes a discernir algo que ainda não sabe explicar. Esse brilho não é emocional, é profético. Os olhos dos escolhidos entregam o que o espírito está vivendo antes que a boca fale,
porque os olhos são janelas que revelam aquilo que o céu está inflamando por dentro. E com o despertar, ocorre um fenômeno estranho. O envelhecimento parece inverter. Não é estética, é energia. Quando a alma é renovada pelo espírito, o rosto perde pesos antigos, o olhar ganha vitalidade, o corpo responde a um vigor que não combina com a dor que você já viveu. O rejuvenescimento espiritual se manifesta no físico, porque aquilo que é tocado pelo propósito começa a florescer novamente. A alma levanta o corpo. Os formigamentos que percorrem partes específicas, mãos, nuca, coluna, peito, não são sintomas aleatórios, são ativações. É como se o Espírito Santo estivesse religando fios internos que ficaram adormecidos por anos. Cada região que vibra, esquenta ou pulsa está sendo alinhada ao que você carrega. A mão que treme não é nervosismo, é sensibilidade espiritual. A nuca que arrepia não é frio, é presença. A coluna que vibra não é tensão, é autoridade sendo posicionada. Os calafrios que surgem de repente, aquele arrepio que sobe e desce sem motivo aparente, são rastros da movimentação celestial ao teu redor. Escolhidos não dependem dos olhos para perceber presenças. O corpo deles reage antes da mente compreender. É como se o físico fosse um instrumento afinado pelo céu, capaz de detectar quando anjos se aproximam, quando atmosferas mudam, quando algo é liberado no invisível. E com tudo isso, a audição e os sentidos se ampliam. Sons que antes você não notava agora te incomodam. Ambientes que antes pareciam neutros, agora te pesam. Vozes soam diferentes. Intuições se intensificam. Há um aumento de percepção que o mundo natural não explica, porque o espírito está tentando guiar sua carne para que você entenda onde deve estar e onde jamais deve voltar. Essas mudanças não são delírio, não são exagero, não são coincidência, são códigos, são respostas físicas a um despertar espiritual profundo. O corpo do escolhido não mente, ele participa da missão. Ele sente a guerra antes que ela comece, percebe a presença antes que ela se revele, reage ao invisível antes que o visível se manifeste. E aqui está a revelação profética deste capítulo. Você não está mudando porque está sensível. Você está mudando porque está sendo habilitado. Seu corpo está se adaptando à unção que está crescendo dentro de você, e tudo o que antes parecia estranho agora faz sentido. É o templo sendo preparado para carregar a glória. A transformação não é externa, é sinal de que um poder maior está sendo aceso em você. E quando o corpo responde, é porque o céu já começou a te revestir. Quando o céu finalmente te localiza, nada volta a ser como era. O fluxo espiritual, que antes parecia bloqueado, começa a se mover com uma velocidade que assusta até o mais preparado. É como se uma chave fosse girada dentro de você e de repente aquilo que sempre esteve trancado começasse a se abrir sem esforço humano. O escolhido não avança pela força dos braços, avança pela liberação divina. E a primeira evidência desse novo tempo é a abertura de caminhos que estavam completamente fechados. Portas que te ignoraram por anos agora se abrem com suavidade. Pessoas que nunca te enxergaram começam a lembrar do teu nome. O que era lento se torna rápido, o que era pesado se torna leve. Não é sorte, alinhamento. Quando o céu autoriza, a terra obedece. Você não está forçando nada, está fluindo em algo que já estava preparado para você desde antes da dor. Depois, vem as mudanças repentinas de território, de trabalho, de relacionamentos. Deus começa a te mover de ambientes que já não podem sustentar tua nova versão. Há deslocamentos físicos que parecem irracionais, decisões que você toma sem conseguir explicar, direções que vêm como intuição, mas carregam precisão profética. O céu reorganiza sua vida do jeito que um general reposiciona seus soldados antes de uma batalha, com estratégia, urgência e exatidão. O que se move fora é reflexo do que está sendo acelerado dentro. E com essa aceleração, dons adormecidos começam a despertar, habilidades que você nunca estudou, percepções que você nunca treinou, sensibilidades que não combinam com seu passado. São ferramentas espirituais que estavam escondidas pelo trauma, pela dor, pela confusão, mas que agora, finalmente, podem
emergir, você começa a discernir atmosferas, pressentir movimentos, falar com autoridade, entender profecias que antes só confundiam. Nada disso é novo, é apenas o retorno daquilo que já era teu. Então, o sobrenatural começa a cercar seus dias. Pequenos milagres, coincidências que não podem ser coincidência, encontros que fecham ciclos, sonhos que se cumprem na mesma semana. O invisível passa a se tornar mais nítido do que o natural. O Espírito começa a te ensinar sem palavras, a te mover sem explicações, a te guardar sem que você precise pedir. É o céu acelerando o teu destino, porque agora você está consciente do chamado. E Deus não desperdiça a consciência. E quando você menos espera, algo dentro de você sussurra. Agora tudo faz sentido. As dores de ontem se alinham com o propósito de hoje. A rejeição ganha significado, o silêncio ganha forma, as perdas se tornam libertações, os vazios se tornam berços. O que parecia aleatório vira mapa. O que parecia injusto vira formação. Deus não te curou da dor apagando o passado. Ele te curou explicando-o. E aqui está a revelação final deste capítulo. O céu não te encontrou agora. Ele apenas te revelou ao tempo certo. Você não começou hoje. Você está apenas acessando aquilo que já te pertencia. A partir daqui, nada mais será pequeno. Nada mais será aleatório. Nada mais será perdido. Porque agora você sabe, o céu te encontrou. E quando Deus encontra alguém, até o destino se ajoelha. Há um momento na jornada em que a alma não pode mais viver apenas de compreensão. Ela precisa declarar, porque decretos não são frases bonitas, são códigos espirituais que acionam aquilo que o céu já liberou sobre você. Depois de tudo o que viveu, depois de cada ruptura, cada revelação, cada despertar, agora é a hora em que tua voz precisa ocupar o lugar que nasceu para ocupar. Não é mais tempo de sussurro, é tempo de decreto, e o primeiro decreto que nasce dentro do escolhido é a consciência absoluta do seu próprio, chamado: eu fui encontrado porque é minha hora de assumir quem sou. Não é orgulho, é verdade. Você não foi localizado pelo acaso, nem pela dor, nem pela queda, mas pelo tempo. O céu não erra relógio, e quando ele te chama nesta estação, é porque tua identidade não pode mais viver escondida atrás das versões que o medo te obrigou a usar. Esse decreto rompe o ciclo da negação. Ele coloca você de pé diante do destino que antes te assustava. Você diz com firmeza: eu fui encontrado. E o mundo espiritual responde: então avance. E quando avança, o segundo decreto se torna inevitável. O que Deus ativou, ninguém desmonta, nem pessoas, nem ambientes, nem traumas, nem atrasos. Quando o céu acende algo, o inferno não apaga, apenas confirma. Tudo o que tentaram arrancar de você, tudo o que tentaram minimizar, tudo o que tentaram silenciar se torna combustível para a glória que agora emerge. Esse decreto sela o que já está aberto. Ele afirma que nada nem ninguém tem autoridade sobre o que Deus estabeleceu dentro do escolhido. Mas há algo ainda mais profundo, a certeza de que a tua dor nunca foi perda. Foi preparação, minha dor foi meu treinamento. O que você viveu, por mais dilacerante que tenha sido, não foi acúmulo inútil. Foi lapidação. Foi Deus moldando sua sensibilidade, sua coragem, sua visão. Foi Ele construindo dentro de você uma resistência espiritual que não nasce em tempos fáceis. Esse decreto honra cada lágrima, cada noite sem resposta, cada ferida que quase te matou, porque agora você pode olhar para tudo e dizer: isso me preparou. E com esse entendimento, você finalmente se posiciona diante daquilo que o perseguia desde o ventre. Estou pronto para o propósito que sempre me perseguiu. O chamado que você tentou fugir, ignorar, apagar, finalmente te alcança. Mas agora não como peso, e sim como confirmação. O propósito não te pressiona mais. Ele te chama, e o seu espírito, fortalecido por todas as guerras silenciosas, finalmente responde: agora eu aguento, agora eu entendo, agora eu posso carregar o que antes me destruía. E então, no fim de tudo, nasce o decreto mais livre, mais puro, mais verdadeiro que um escolhido pode proclamar: hoje eu assumo, não estou perdido, estou sendo enviado. Porque que parecia confusão era
preparação. O que parecia atraso era estratégia. O que parecia deserto era treinamento. Você nunca esteve fora da rota. Você estava sendo posicionado no ponto exato em que o céu precisava te encontrar. E agora, com esses decretos, você não apenas entende sua missão, você a incorpora. Você não apenas sobrevive ao chamado, você o honra. Você não apenas carrega a unção, você se torna instrumento dela. Este é o início do envio. E quando o escolhido é enviado, nada na terra consegue detáculo selado. Quando você compartilha esta mensagem, você se torna a ponte para outro escolhido que também está sendo localizado neste exato momento. Talvez alguém que está à beira do colapso, alguém que precisa sentir que não enlouqueceu, que existe propósito por trás do caos. Compartilhar é interceder, é estender a mão para quem o céu também está chamando. É salvar destinos, é ativar caminhos, é fazer a luz encontrar quem está quase apagando.